Naquela manhã gelada, no sítio Esperança, o vento mal agitava os ramos das mangueiras e o céu acinzentado espelhava os dias monótonos de seu Antônio Pereira. As gotas d'água batiam pesadas no telhado envelhecido, evocando lembranças de épocas passadas, quando os fins de semana eram preenchidos por risadas e o cheiro de bolo de fubá da Dona Lúcia, sua esposa. Mas esse aroma há anos não perfumava os corredores e a residência, vasta e bem-sucedida, só abrigava o eco da solidão. Já teve a sensação de que até o silêncio está tentando lhe dizer algo. Mas você não consegue decifrar o quê? Antônio construiu aquela fazenda com muita garra desde jovem, cultivando a terra até que suas mãos endureceram e seus desejos se concretizaram. Contudo, desde que perdeu Lúcia e seu pequeno Pedrinho, o homem mais abastado do município não tinha mais motivo para lutar. Sua riqueza, o rebanho e até os equinos premiados já não traziam propósito aos seus dias. O sítio parecia adormecido, ou, quem sabe, aguardando um novo alento para despertar. Naquele raiar do dia, Antônio repetia o mesmo ritual: aquecer o café quase frio, contemplar a paisagem pela vidraça, ignorar a mesa grande posta para uma família que não existia mais. De repente, um movimento na cerca fez com que ele franzisse a testa. Não era usual ver estranhos por ali. Ele saiu, vestindo o suéter de tricô que Lúcia fizera anos antes, e se aproximou com cautela. Foi nesse instante que o viu. Um menino franzino, de uns 8 anos, com roupas rasgadas e descalço, tentando atravessar por baixo do arame farpado. Seus cabelos escuros estavam cobertos de terra, e seus olhos, grandes, cor de caramelo, irradiavam pavor e inanição. Antônio sentiu o tempo parar, pois aquele semblante, aquela maneira de inclinar a cabeça ao se perceber em apuros, era idêntica à de Pedrinho antes de partir. "Ei, moleque, o que você está procurando aqui?" perguntou Antônio com a voz firme, mas com o corpo tremendo por dentro. O garoto permaneceu imóvel. "Desculpa, senhor. Eu só queria pegar umas acerolas." A voz era baixa, porém corajosa. Antônio agiu impulsionado por algo que nem ele mesmo entendia. "Você não precisa furtar, meu filho. Venha, entre e coma alguma coisa." Gabriel, como soube mais tarde que se chamava, hesitou, mas a fome era mais intensa que o medo. Antônio o conduziu até a cozinha, serviu-lhe bolo de chocolate e leite quentinho tirado das vacas que pastavam em paz. Gabriel devorava a comida rapidamente, exatamente como Pedrinho fazia ao voltar das brincadeiras, como se aquele desjejum fosse uma dádiva divina. Antônio o fitava, curioso. "De onde você veio, garoto?" Gabriel falava pouco, mas suas palavras tinham peso. "Eu moro com a minha avó lá perto do riacho, mas ela está doente, e minha mãe foi tentar emprego na capital. Eu cuido dos bichos quando consigo, mas em alguns dias não temos nada para comer." Assim, entre bocados e silêncios, a história do garoto foi se revelando como o sol surgindo entre as nuvens. "E você permitiria que um desconhecido entrasse na sua casa se ele trouxesse à tona tudo o que você perdeu?" Após a refeição, Antônio quis mostrar a Gabriel o estábulo e, em especial, ao seu Trovão, seu cavalo mais genioso, famoso na vizinhança por ser bravo e desconfiado. Ninguém se aproximava do animal sem levar um susto, e Antônio passara anos sem conseguir domá-lo. Gabriel se aproximou devagar, cochichando coisas que só os animais parecem captar, e seu Trovão baixou a cabeça. Deixou que o menino o afagasse. Chegou a lamber a palma da mão dele, algo inédito. "O que você disse a ele?" questionou Antônio, maravilhado. Gabriel sorriu, embora com timidez. "Não sei, seu Antônio. Quando eu era menor, meu pai me ensinou a não ter medo deles." Aquele momento funcionou como um espelho para Antônio. Ele se recordou de Pedrinho se aproximando das mulas, das cabras, sempre com aquela autoconfiança que parecia mágica. Antônio percebeu que fazia muito tempo que não sorria de verdade. Mas o garoto à sua frente o fazia recordar mais do que a dor. O fazia lembrar-se da esperança. Foi então que algo inesperado aconteceu, alterando o rumo daqueles dias. O céu começou a escurecer e uma chuva forte começou a cair sobre a terra. Gabriel se assustou. "Minha avó está sozinha. A casa dela é de zinco e madeira, molha tudo."
Sem pensar duas vezes, Antônio o acompanhou até o riacho, onde viu o barraco. Pequeno, deteriorado, mal suportando o temporal. Lá dentro, Dona Zulmira tossia fracamente. Era uma senhora de semblante austero, pele enrugada e mãos que ainda exalavam cheiro de ervas e ungüentos. Ela fora benzedeira e parteira do lugarejo, mas a vida a deixou à margem. Apenas Gabriel a amparava diariamente, garantindo que não faltasse água e aquecendo a pouca comida que tinham. Antônio, de alguma forma, sentiu que não poderia abandoná-los. "Boa tarde, senhora. Eu trouxe Gabriel e um pouco de pão", disse Antônio, sentindo-se um tanto deslocado. Dona Zulmira o encarou com desconfiança. "Não preciso de caridade, patrão. Meu neto sabe providenciar o que precisamos. Não é esmola. Acontece que Gabriel tem um jeito especial com cavalos. Eu gostaria de oferecer-lhe um trabalho no sítio. Assim vocês podem se alimentar melhor. E a senhora poderia descansar." A mulher hesitou, mas ao fitar os olhos de Antônio, notou algo que ia além da benevolência. "E o que o senhor ganha com isso?" perguntou ela direta. Antônio engoliu em seco, buscando a sinceridade em suas palavras. "Ganho companhia, minha senhora. E quem sabe, mais um motivo para me levantar todos os dias." A chuva se intensificou, batendo no telhado como se quisesse extrair segredos do íntimo de cada um. Dona Zulmira aceitou o pão e permitiu que Gabriel fosse com Antônio, prometendo que ele voltaria no dia seguinte. Mas ambos sabiam que a moradia dela não resistiria a outra tempestade. Naquela noite, Antônio providenciou cobertores extras, colocou feijão para esquentar e sentou-se com Gabriel para ouvir narrativas sobre animais, sonhos distantes e uma existência que, apesar de difícil, nunca havia perdido a fé. Em certo momento, Antônio se arriscou a perguntar: "Por que você não está indo à escola, Gabriel?" O menino abaixou a cabeça, envergonhado. "Eu não sei ler, seu Antônio. É muito difícil para mim. As letras parecem se mexer. Por isso minha mãe me deixou aqui. Ela diz que eu sou diferente." Antônio reconheceu a dislexia, o mesmo obstáculo que seu filho Pedrinho enfrentou. De repente, tudo fez sentido. Deus, ou o destino, ou a vida, estava lhe concedendo outra chance de ser pai, de realizar o que um dia ele não conseguiu. E você, daria uma nova chance ao seu coração, mesmo temendo sofrer novamente? Naquela noite, o seu Antônio Pereira fez uma oração esquecida, implorando força para não falhar desta vez. O vento nas cortinas parecia respondê-lo, trazendo consigo os sussurros de Lúcia e Pedrinho, seus amores perdidos, que agora pareciam apoiá-lo de algum lugar no firmamento. O sítio Esperança não parecia mais tão vazio. Gabriel dormia profundamente em uma cama que há anos aguardava ser usada. Antônio sentia que algo novo estava para começar. Mas o que ninguém imaginava era que a chegada de Gabriel traria consigo vendavais, milagres e questionamentos que Antônio evitava há anos. Será que a vida realmente pode nos presentear com uma segunda família quando menos esperamos? O amanhecer seguinte trouxe o cheiro de terra molhada e uma brisa gélida. Mas no sítio Esperança algo havia se alterado. O eco dos passos de Gabriel pelos corredores, o tilintar de louças na cozinha e a risada quase acanhada do garoto preencheram os cômodos vazios com um afeto que Antônio pensava ter perdido para sempre. Consegue imaginar como é ouvir novamente uma risada de criança em um lar que só conhecia o silêncio? Não foi simples no começo. Gabriel, acostumado a lutar por cada migalha, era tímido e retraído. Ele percorria a fazenda com reverência, como quem visita um lugar sagrado. Antônio notou o modo como o garoto observava cada fotografia na cômoda, cada retrato amarelado de uma família que não estava mais ali. Mas a solidariedade não se manifesta apenas em palavras. Às vezes, ela surge em ações simples do dia a dia, no modo de preparar o café da manhã ou de cobrir alguém com um cobertor de madrugada. Naquele dia, Antônio levou Gabriel aos estábulos para cuidar dos animais. Os cavalos, as vacas e até a cadela Lua, arisca e desconfiada desde a morte de Pedrinho, aceitaram a presença do menino como se estivessem à sua espera. Gabriel demonstrava ter uma conexão misteriosa com os bichos. Nada o assustava, nem os bezerros recém-nascidos, nem os galos mais teimosos.
Antônio o observava, e pela primeira vez em anos, seu coração palpitava de orgulho. Mas é aqui que a situação se complica. No meio da manhã, uma caminhonete empoeirada parou na entrada. Era a dona Beatriz, uma das antigas amigas de Lúcia, a falecida esposa de Antônio. Ela vinha trazer broa de milho e, de quebra, bisbilhotar. Ao ver Gabriel cuidando dos coxos como qualquer filho de patrão, ela levantou uma sobrancelha. E esse menino, Antônio, desde quando te deu vontade de criar moleques de novo? A pergunta atingiu Antônio mais fundo do que ele gostaria de admitir. Ele me ajuda com os animais. É neto da dona Zulmira, sabe? A benzedeira. Respondeu com voz baixa. A novidade se espalhou pelo povoado mais rápido que o vento. Os moradores começaram a cochichar. Antônio cuidando de um órfão? A própria desgraça dele não era suficiente? Alguns sentiram pena, outros inveja, e uns poucos, pura curiosidade maldosa. Mas Antônio já não se importava com o que diriam. Havia algo em Gabriel que o puxava de volta à vida. À tarde, o temporal da noite anterior havia deixado o casebre de Dona Zulmira à beira do desabamento. O teto estava cheio de goteiras, a madeira inchada e com um cheiro forte de mofo. Antônio não suportou aquela cena. Preparou um jegue, carregou cobertores, mantimentos e até um rádio antigo para fazer companhia à idosa. Minha casa também é sua, Dona Zulmira, disse ele abrindo a porta da sala de jantar. A benzedeira, obstinada e orgulhosa, relutou com todas as suas forças para rejeitar a ajuda, mas o frio e a doença a venceram. Naquela noite, ela e Gabriel dormiram sob o mesmo teto que Antônio, na cama onde antes Lúcia bordava sonhos e cantava canções de ninar. Mas é aqui que o verdadeiro desafio se inicia. Os boatos na cidade se intensificaram. Diziam que Antônio apenas buscava aliviar sua culpa. Outros garantiam que ele planejava herdar o pequeno terreno que Dona Zulmira possuía. Alguns, inclusive, desconfiaram que havia interesse amoroso na benzedeira doente. O que você faria no lugar dele? Deixaria que o falatório roubasse sua chance de recomeçar a vida? Uma semana depois, durante o desjejum, Antônio notou um detalhe desolador. Gabriel não conseguia reconhecer as letras. Tinha dificuldade em distinguir palavras. Às vezes trocava as letras. Outras queria sumir. No início, ele pensou ser falta de estudo, mas logo identificou os mesmos gestos de insegurança e a frustração de Pedrinho, seu próprio filho, ao tentar ler. Naquela noite, sentado perto do calor do fogão a lenha, Antônio pôs um livro antigo na frente de Gabriel. O garoto ficou olhando as letras trêmulo. Na escola me chamavam de burro, seu Antônio. Ninguém queria brincar comigo porque eu erro. Antônio sentiu como se tivessem rasgado a pele de seu peito. Lembrou-se do choro de Pedrinho e de sua promessa não cumprida de protegê-lo sempre. Desta vez, ele não deixaria o medo vencer. Ninguém aqui é burro, Gabriel. Às vezes, o coração é mais rápido que a cabeça. Se você quiser, eu te ensino no seu ritmo, como eu ensinava ao meu filho. Naquela noite, os três, Gabriel, Dona Zulmira e Antônio, sentaram-se juntos sob a luz da lamparina na cozinha, conversando sobre palavras, sobre histórias, sobre o que assusta e o que faz sonhar. A vida na fazenda começou a se transformar. A rotina se encheu de risadas, de enganos e de novos começos. A esperança, que julgavam perdida, se instalou novamente naqueles muros. Mas o destino, assim como a vida, jamais concede trégua por muito tempo. Um dia, enquanto estavam no centro da cidade para comprar sementes, Antônio resolveu levar Gabriel e Dona Zulmira à festa do padroeiro. Era a primeira vez que Gabriel interagia com outras crianças sem sentir medo ou constrangimento. Eles comeram milho assado, quebraram pinhatas e dançaram forró sob as luzes coloridas. Alguns ficaram felizes por ver Antônio acompanhado, outros fofocavam nos cantos. Mas naquela noite, quando Antônio segurou a mão de Gabriel para atravessar a praça, ele sentiu o peso da vida se converter em ternura. No entanto, os problemas não demoraram a aparecer. O doutor Eugênio, desafeto de Dona Zulmira e avesso às crendices, denunciou a presença de Gabriel na fazenda aos órgãos de proteção social.
Acusou Antônio de explorar o menino e Dona Zulmira de negligência. Logo, uma assistente social chegou à fazenda para investigar. "O senhor é parente de Gabriel?" perguntou ela com seriedade. A pergunta caiu como um balde de água fria sobre a mesa do café. "Não de sangue, mas de coração, sim", respondeu Antônio, apertando a mão do garoto. A assistente social inspecionou a casa, os estábulos, até os cadernos onde Gabriel começava a rabiscar seu nome. Ao fim do dia, sorrindo, ela disse a Antônio: "O menino está bem cuidado. Não vejo motivo para separá-lo de vocês. Continuem assim." Naquela noite, a fazenda comemorou com um bolo de fubá, chocolate quente e música. Pela primeira vez, Gabriel se sentiu parte de uma família. Mas o estado de saúde de Dona Zulmira começou a declinar. Os medicamentos não faziam grande efeito. Uma noite, ela chamou Antônio à beira de sua cama. "Patrão, se algo me acontecer, não deixe meu Gabriel sozinho. Ele foi a minha luz, e agora pode ser a sua." Antônio, com os olhos marejados, prometeu: "Ele nunca mais estará sozinho. Eu juro por Lúcia e Pedrinho." "Você também já fez uma promessa que mudou sua vida?" No último amanhecer daquele inverno, com Dona Zulmira já acamada, Antônio levou Gabriel ao advogado da cidade. Queria formalizar o que seu coração já sabia, que aquele menino era seu filho em tudo, exceto no sobrenome. O advogado sorriu. O sangue estabelece laços, mas o afeto os transforma em família. Dessa forma, o Sítio Esperança finalmente voltou a possuir o bem mais precioso deste mundo: vida, amor e um destino compartilhado. E o que aconteceu em seguida será o ápice que mudará o futuro de todos para sempre. O frio foi cedendo aos poucos à luminosidade dourada da primavera. No Sítio Esperança, os dias se tornaram mais amenos. Os muros, antes silenciosos, agora vibravam com a agitação de Gabriel aprendendo a ler e com as tentativas zelosas de Dona Zulmira de se manter ativa, preparando remédios caseiros e narrando contos da região em voz baixa. Você já sentiu em seu íntimo a esperança de um novo começo, mesmo com o passado ainda exercendo seu peso? A rotina se alterou. Antônio, Gabriel e Zulmira tomavam café juntos em frente à janela, onde Lúcia sempre assistia ao nascer do sol. As tardes eram de passeio pelos currais. Gabriel acariciava seu trovão. Antônio ensinava-lhe as letras e a matemática. Zulmira corrigia receitas de simpatias enquanto mexia o café com colheres antigas. Os instantes de paz, contudo, logo foram interrompidos por um obstáculo inesperado. Uma manhã, Dona Zulmira pediu que todos se reunissem na sala principal. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar ardia como brasas. "Não quero que sintam pena de mim, nem que me escondam da vida. A morte se aproxima, mas eu ainda posso lhes deixar um pouco da minha sabedoria." Gabriel a abraçou com força e Antônio, pela primeira vez, deixou uma lágrima cair sem se envergonhar. Zulmira lhes ensinou a plantar ervas medicinais, a fazer pomadas, a orar quando o medo apertasse o coração. "Não há magia mais poderosa do que a fé e o carinho", murmurou com a voz já fraca. Do lado de fora, a comunidade continuava em seus mexericos. Alguns diziam que a chegada de Gabriel trouxe sorte às plantações. Outros, mais mal intencionados, sussurravam que Antônio estava enlouquecendo ao se prender a fantasmas. A feira anual da cidade estava chegando, e Antônio decidiu que era hora de encarar sua história abertamente com todos. Aqui começa o momento de maior impacto visual, onde tudo parece acelerar e o futuro está prestes a se revelar. No dia da feira, Antônio vestiu a camisa branca que Lúcia lhe presenteara no último aniversário. Gabriel, com um sorriso ansioso e o cabelo bem penteado por Dona Zulmira, caminhava ao seu lado. Eles entraram no povoado como uma família, atraindo a atenção de todos. Algumas crianças se aproximaram de Gabriel, curiosas com sua afinidade com os animais. Antônio se encheu de orgulho quando o garoto, sem receio, demonstrou como acalmava seu trovão e até permitiu que os outros meninos montassem nele. Mas o ciúme do doutor Eugênio não se extinguiu. Ao ver o apreço da população por Antônio e Gabriel, sua inveja o motivou a buscar outra forma de separá-los. Desta vez,
Ele procurou a polícia rural, acusando Antônio de adoção ilegal do menor. Um policial chegou à feira e solicitou que Antônio os acompanhasse ao fórum local. O clima ficou tenso. O público observava em silêncio. Antônio apertou a mão de Gabriel e, com passos firmes, seguiu em direção ao pequeno tribunal próximo à praça. E é neste ponto que acontece o suspense crucial. O juiz, um homem sério, mas imparcial, ouviu a denúncia e pediu para Gabriel se aproximar. O que te faz sentir mais seguro, meu filho? Sua avó e o seu Antônio? Esta fazenda que agora você chama de casa? Gabriel, com a voz embargada, respondeu: Seu Antônio é como meu pai. Ele cuida de mim, me ensina e me ajuda a sonhar. Foi aqui que conheci o afeto. Antônio, com os olhos úmidos, teve a coragem de narrar para todos a perda de Lúcia e Pedrinho, e como a dor o consumiu por anos, até a chegada de Gabriel. Não somos parentes de sangue, confessou, mas sim de honestidade, consideração e trabalho. A plateia permaneceu em silêncio. O juiz analisou cada detalhe do processo, desde os boletins escolares até as cartas escritas por Gabriel e os depoimentos dos vizinhos, que confirmavam como o sítio Esperança havia se reerguido graças à presença do menino e da benzedeira. E a senhora, dona Zulmira, o que pensa? Perguntou o juiz. A idosa, amparada por Gabriel, apenas conseguiu balbuciar. Antônio é mais pai para Gabriel do que muitos homens que só dão o sobrenome. O juiz sorriu e proferiu a decisão. De acordo com a lei e o sentimento deste povo, Gabriel pode permanecer no sítio Esperança sob a guarda legal de seu Antônio. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. Lá fora, o som da festa parecia mais alto. Ali dentro, a esperança que batizava a fazenda se concretizou. Mas o que se seguiu foi o teste definitivo. A saúde de Dona Zulmira foi se esvaindo como uma chama. Em uma madrugada, Gabriel e Antônio se sentaram ao redor de sua cama, ouvindo suas últimas palavras. O amor é como a terra, só floresce se for cultivado todo dia. Zulmira partiu em paz, amparada pelos dois homens que trouxeram sentido aos seus anos finais. Antônio levou Gabriel ao campo, sob uma chuva suave, e juntos plantaram flores no local onde a anciã repousaria. Agora sim, somos família, murmurou Antônio, abraçando o garoto. Naquele dia, Gabriel lhe confidenciou seus segredos, seus anseios e até seus medos mais íntimos. Antônio o escutou como jamais ouvira ninguém. E nessa troca de confidências, ambos compreenderam que a vida propõe caminhos estranhos, mas também presentes inesperados. Aqui, o ápice ultravisual. A câmera foca no rosto de Antônio enquanto uma lágrima silenciosa escorre por sua face, e Gabriel, entre soluços e sorrisos, prometeu cuidar dele para sempre. O sítio Esperança celebrava um novo ciclo. Gabriel já matriculado na escola, a casa repleta de novas risadas, e Antônio motivado a seguir em frente. Os cavalos o seguiam, os vizinhos o respeitavam, e a dor se converteu em lembrança e vigor. E você? Abriria seu coração para alguém que te recorda o pior e o melhor de si? O que aconteceu depois solidificou a transformação. Antônio e Gabriel, agora unidos para encarar a vida, organizaram uma modesta festa de boas-vindas, convidando os vizinhos, que finalmente deixaram os preconceitos de lado. As salas de aula, o campo e até os encontros na missa de domingo irradiavam as histórias da nova família. A cena final mostra Antônio observando pela janela, com Gabriel brincando nos currais ao fundo, enquanto a voz do narrador reflete: às vezes não escolhemos nossa família, mas o destino sabe exatamente quem deve unir. Talvez você também tenha um pedaço do seu coração esperando para ser semeado. Se esta história tocou sua alma, compartilhe, porque muitas vezes, para encontrar a esperança, basta abrir a porta e permitir que alguém entre. O som dos passos de Gabriel correndo pelos corredores do sítio Esperança se tornou sinônimo de vida renovada. Meses se passaram desde aquela decisão judicial, meses em que a fazenda se transformou em um porto seguro não só para Antônio, mas para almas perdidas, que precisavam acreditar que a família pode florescer em meio a corações partidos. A colheita prosperou como nunca. Os cavalos, antes indomáveis,
agora pastavam tranquilamente sob o sol forte, como se também celebrassem a chegada de Gabriel. As galinhas botavam ovos diariamente, e as vacas pareciam entender a linguagem cúmplice entre o garoto e os animais. A fazenda, antes em decadência, agora era palco de uma pequena revolução de sentimentos que Antônio presenciava com assombro. Consegue imaginar o que é encontrar esperança justamente quando você aceita que tudo está perdido? As manhãs começavam com o cheiro de pão caseiro e café fresquinho, o mesmo que Lúcia preparava, e uma mesa animada por risos e planos. Gabriel dominando as letras, Antônio orientando as contas como quem afaga uma memória viva. Essa união, pai adotivo e filho encontrado, ultrapassava os limites do sangue. Era um afeto construído diariamente, entre falhas, silêncios e abraços inesperados. Com o falecimento de Dona Zulmira, nem tudo foi alegria. A ausência dela era sentida e, em momentos de recolhimento, Gabriel se aproximava do canto da cama antiga, murmurando preces e palavras de gratidão. Antônio respeitava o luto, sabendo que cada um se cura no seu próprio tempo. Mas em vez de se afundarem na tristeza, ambos escolheram a lembrança como terra fértil. Plantaram flores, restauraram a capela e dedicaram um canteiro de milho em homenagem à benzedeira que os uniu. As semanas avançaram e a rotina trouxe novos desafios. Gabriel encarou o primeiro dia de escola com nervosismo e receio. E se eu errar, seu Antônio? E se zombarem de mim porque eu não leio igual aos outros? Antônio se ajoelhou, olhou o garoto nos olhos e disse: A vida não é para quem nunca falha, Gabriel. É para quem se levanta depois de cada tropeço. A escola foi difícil no início. As crianças inicialmente desconfiavam daquele menino calado, aprendiz de benzedor e domador de cavalos. Mas Gabriel, munido de coragem e do saber transmitido por Antônio e Zulmira, foi conquistando a todos. Ele ensinou a acalmar cachorros de rua, a aprender com o toque e a perder o medo da leitura. Os professores, impressionados, adaptaram os métodos de ensino e a comunidade local finalmente acolheu o garoto milagre. E aqui surge um novo foco de tensão. Chegou o verão, com seu calor intenso e a festa de São João. O sítio Esperança foi convidado a participar da cavalgada. Gabriel, mais confiante, aceitou o desafio de apresentar seu trovão. A cidade inteira estava presente. E Antônio observou com lágrimas nos olhos como seu filho de criação, o garoto faminto que tremia na cerca, agora era aplaudido e ovacionado. Mas na vida, os desafios nunca cessam. Um incêndio acidental começou em uma noite no Paiol, pondo em risco toda a colheita. Antônio e Gabriel correram juntos, enfrentando as chamas como parceiros. Os vizinhos que antes duvidavam vieram com baldes e ferramentas. A fazenda, em vez de perder tudo, foi salva pela união solidária das mãos. O fogo consumiu parte da plantação, mas acendeu outro tipo de chama em Antônio. A certeza de que nunca mais estaria só enquanto confiasse em sua nova família e na comunidade. Gabriel, exausto, sentou-se com Antônio na grama queimada e sussurrou: Não importa quantas vezes tudo caia. Enquanto estivermos juntos, a gente levanta de novo. E você, quem procuraria se seu mundo pegasse fogo de repente? Nos dias que se seguiram, a comunidade organizou uma vaquinha para ajudar a reparar os prejuízos, e Antônio, grato, finalmente aceitou que o amor pode ser edificado, restaurado e compartilhado. O jovem advogado que havia formalizado a guarda agora vinha a cada domingo para tomar café com eles, trazendo livros e boa conversa. Gabriel, enfim, começou a sonhar alto. Queria ser veterinário, professor de animais e auxiliar outras crianças com dificuldades de aprendizado. A fazenda, transformada em símbolo de esperança e superação, passou a receber visitas. Famílias em apuros vinham em busca de auxílio e conselhos, e Antônio, um homem rude e pouco dado a falar, abria as portas, dividia histórias, tentava confortar aqueles que chegavam em busca de algo que nem eles sabiam nomear. A mudança de Antônio foi profunda. Suas feridas eram agora cicatrizes que o fortaleciam ainda mais. As noites traziam recordações e também promessas. Antônio olhava as estrelas do alpendre, com Gabriel ao seu lado, e pensava em Lúcia e Pedrito. Já não doía tanto. A presença deles era mais luz do que sombra em seu coração.
Às vezes, Gabriel perguntava: "O senhor acha que eles nos veem lá de cima?" Antônio sorria: "Tenho certeza que sim. E também sorriem toda vez que nos veem felizes juntos." E aqui, a última reviravolta emocionante que ninguém antecipa. Um dia, uma correspondência chegou para Gabriel. Era de sua mãe, que finalmente havia conseguido um trabalho na cidade grande e queria saber se ainda poderia retomar o convívio com o filho. Gabriel, diante da escolha mais complexa de sua vida, olhou para Antônio. O fazendeiro, mesmo com o coração apertado, disse: "Toda família merece se reencontrar, meu filho. Sua mãe tem o direito de te abraçar e cuidar de você." Gabriel, emocionado, confessou que o verdadeiro lar era onde ele aprendeu a ler, onde os cavalos o aceitaram e onde ele pôde se curar. Juntos, redigiram uma resposta, convidando a mãe para conhecer a nova fazenda, a nova família e a nova vida que, sem perceberem, haviam construído lado a lado. A mãe chegou semanas depois, com lágrimas e arrependimento, mas também com gratidão. Ao entrar na cozinha, viu Gabriel arrumando a mesa e Antônio recolhendo gravetos no quintal. Ela chorou ao constatar que seu filho havia mudado, crescido e encontrado em outro homem, tão diferente e tão semelhante, o carinho e o suporte que ela não pôde oferecer. Antônio, com humildade, propôs um acordo. "Aqui tem espaço para todos. Ninguém substitui ninguém, mas todos agregamos a família." E assim, a família do Sítio Esperança se expandiu, mas sem perder sua essência. Agora, nas festas, havia mais vozes, mais pratos à mesa e muito mais histórias compartilhadas sob o teto antigo. Não é nos corações que se escolhem que nasce o verdadeiro lar? A cena final mostra Antônio e Gabriel lado a lado na cerca onde tudo começou. O fazendeiro observa o campo, respira fundo e sussurra a reflexão que conecta a todos. Às vezes, a solidão parece invencível, mas basta abrir uma porta, estender a mão e permitir que a vida traga alguém novo. Parabéns se você ainda tem a coragem de crer nos milagres do cotidiano. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que mereça encontrar a esperança. Com a chegada do outono, o Sítio Esperança parecia florescer ainda mais. O milharal ficava dourado sob o sol. Os pés de laranja liberavam seu aroma doce nas tardes amenas e o canto dos grilos preenchia as noites. O dia a dia era um mosaico de atos simples. Gabriel dando água aos cavalos, Antônio cuidando da horta, a mãe de Gabriel, agora trabalhando na cozinha e ensinando receitas da cidade para a vizinha, levando a alegria recuperada a cada canto daquele lar. Mas a maior colheita era invisível. Era a serenidade no peito de Antônio, o riso seguro de Gabriel, o ar acolhedor que pela primeira vez em muitos anos não cheirava a ausência, mas a plenitude. Você já sentiu que sua vida inteira mudou com uma decisão aparentemente trivial? Cada dia era um novo passo na reconstrução de uma família que escolheu se formar, independentemente do sangue. Antônio, de homem reservado, fechado e temeroso em confiar, tornou-se mentor e amparo não só para Gabriel e sua mãe, mas também para quem cruzava seu caminho. Trabalhadores que vinham em busca de emprego, órfãos que a paróquia acolhia, animais machucados e crianças que ansiavam por uma palavra de incentivo. A fazenda, antes vista com desconfiança pelos moradores, agora era ponto de encontro, de oficinas e de domingos repletos de pães de queijo e causos contados perto do fogo. Antônio incentivou a criação de uma pequena escola rural, onde todas as crianças com dificuldades de aprendizado eram aceitas, apoiando a cada uma, tal como havia feito com Gabriel, e em memória de seu Pedrito e de Dona Zulmira, cujas receitas curavam mais do que apenas o corpo. Gabriel, crescendo entre o trabalho e os estudos, sonhava. Queria cursar magistério rural e veterinária. Sua história e superação inspiraram novos alunos, e aos poucos outras crianças diferentes se motivaram a não aceitar serem chamadas de burras. Mas aqui, justamente quando tudo parece iluminado, a vida exige uma última reflexão. Na véspera do dia de finados, pai e filho montaram juntos um altar em homenagem a Lúcia, Pedrito e Dona Zulmira. Colocaram flores, bolo de fubá, retratos e doces preferidos. Quando terminaram, Antônio acendeu uma vela e, abraçando Gabriel,
explicou o verdadeiro significado. Aqui, meu filho, a morte não separa, só transforma. Hoje nossos entes queridos estão entre nós, por meio do amor, da memória e do perdão. Os vizinhos foram convidados a compartilhar recordações e orações. A casa se encheu de risos nostálgicos, lágrimas sinceras e a sensação inefável de que a solidão não tinha mais lugar ali. Até a mãe de Gabriel superou suas culpas, compreendendo, finalmente, que família é quem decide ficar quando tudo dói. Algumas semanas se passaram. Um dia, enquanto Antônio e Gabriel consertavam uma cerca, a notícia chegou. O governo municipal concedeu à fazenda um reconhecimento como exemplo de integração, união e superação. A informação se espalhou. A fazenda, que um dia foi palco de fofocas e desconfiança, agora era modelo a ser seguido. À tarde, em uma cerimônia simples, Antônio foi convidado a discursar para o povo, autoridades e professores rurais. Com a voz levemente embargada, ele olhou para Gabriel, já tão transformado, tão dele, e disse: "Não há riqueza maior do que uma família que se escolhe a cada dia. Se este lugar voltou a prosperar, não foi por causa do dinheiro, mas pelo abraço que compartilhamos quando mais precisávamos. Agradeço a todos que ajudaram a nos salvar, porque o amor verdadeiro é cultivado com ações, não com promessas." Os aplausos ecoaram pela pequena praça, e até os mais céticos reconheceram que o sítio Esperança agora fazia jus ao seu nome. Chega aqui o último suspense emocional. Em uma manhã fria, após meses de felicidade, Gabriel voltou da cidade com uma carta na mão e um olhar pensativo. Era um convite para participar de um concurso regional de redação, onde ele pretendia narrar a história de como uma cerca e um prato de comida mudaram seu destino. Antônio o incentivou. Sua história pode ajudar outras crianças a não perderem a fé. Não tenha receio. Gabriel escreveu seu conto com lágrimas e alegria, e foi selecionado. Na cerimônia, ele leu em voz alta seu relato para desconhecidos e vizinhos. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a verdade da mensagem. Dizem que família é de sangue, mas eu aprendi que é de coração. Às vezes, para encontrá-la, basta ter a coragem de pedir ajuda e se permitir ser abraçado. A plateia, emocionada, se levantou. Gabriel abraçou Antônio na frente de todos. A diretora do concurso se aproximou, comovida, e lhe entregou um diploma e uma bolsa de estudos. O ciclo finalmente se fechava a favor do garoto que um dia só queria furtar uma fruta na cerca de um fazendeiro solitário. À noite, de volta à fazenda, Gabriel, Antônio e a mãe do menino compartilharam pão e chocolate quente. Antônio olhou para o altar de seus entes queridos e pensou em silêncio que a vida não lhe devia nada. Pelo contrário, estava lhe restituindo o que um dia lhe foi tirado. Aqui, a câmera imaginária se fixa na expressão de Antônio. Um sorriso discreto, olhos brilhantes, uma mão firme sobre o ombro de Gabriel. Assim, sob a lua cheia e o sussurro dos grilos, esta história alcança seu propósito universal. E você? Ainda mantém a porta do seu coração trancada por medo de sofrer novamente? Talvez seja o momento de ousar plantar esperança onde outros só enxergam abandono. Às vezes, uma mão estendida, um prato de comida quente ou um simples fique podem salvar alguém e, no processo, resgatar você mesmo. Se esta narrativa tocou sua alma, inscreva-se no canal e acompanhe-nos para vivenciar mais histórias que curam, inspiram e nos lembram o poder do afeto na vida real. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam, pois todos merecemos uma segunda chance. Não importa quão escura tenha sido a noite. Deixe seu comentário. Quem é a sua família por escolha? Você tem uma história de recomeço que gostaria de ver aqui? Nos encontramos na próxima história, onde, assim como no sítio Esperança, sempre há um espaço para quem se arrisca a abrir o coração.